Bom, mas nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou sobre essa decisão dos deputados. Tá aí o print, se quiser pôr na tela cheia, é melhor. Ele diz o que lá nas redes sociais? Ele diz o seguinte: sobre a decisão da maioria da Câmara de retirar o COAF do Ministério da Justiça, lamento o ocorrido. Faz parte da democracia perder ou ganhar. Como se ganha ou como se perde também tem relevância. Agradeço aos 210 deputados que apoiaram o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o plano de fortalecimento do COAF. É isso. Se Sérgio Moro não perder as informações do COAF, que eu imagino que é o que vai acontecer, ele não vai perder, não muda praticamente nada. E segue o jogo, segue o trabalho. Aí, Rose, tá duro, né? Porque a Câmara dos Deputados também deve retomar a análise do último destaque da medida provisória da reforma administrativa do governo. Sobre a proibição da investigação de corrupção por auditores da Receita Federal, essa votação tinha sido adiada ontem após os líderes do Centrão alegarem que o PSL e a oposição descumpriram o acordo durante a votação. Tá um pé de guerra, a gente está falando aqui há algum tempo que a articulação do governo está ruim, né? E eu acho que se não tiver uma arrumação e começando de dentro, começando do governo e dentro do PSL, o pessoal parar de brigar entre si dentro do PSL para depois pensar em arrumar a casa e conversar e convencer outros partidos. Por enquanto, tá difícil. Pois é. Mas eu tenho uma notícia fresquinha aqui para dar, mas só falando sobre articulação política. A sessão ontem foi encerrada pelo Rodrigo Maia por causa das críticas do PSL em relação à própria bancada que estava ali, aos próprios deputados. Então, você tem razão quando você diz que precisa ter uma mudança no comportamento do PSL, do próprio governo, para tentar conversar com o Congresso. Do jeito que tá uma coisa de doido. Briga, um acusando o outro e não está se conseguindo fazer nada. Mas o que teve? Hoje, Sena, acabou numa votação simbólica. O plenário da Câmara acabou de retirar da medida provisória da reforma administrativa o jabuti, incluído na comissão mista que limitava a atuação dos auditores da Receita Federal. Gente, vocês lembram que dentro desse projeto, o Bezerra foi lá, colocou uma emenda dizendo que os auditores fiscais da Receita Federal não poderiam investigar indícios de corrupção. Eles teriam que notificar o Ministério Público, mas eles perderiam todo esse direito de investigar, porque a Receita Federal hoje, ela tem um grupo dentro da Receita que investiga, quando tem lá um indício de corrupção, eles investigam. E esse jabuti é chamado de Gilmar Mendes, que foi aquela história que vazou, que a Receita Federal estava investigando enriquecimento ilícito do Gilmar Mendes e da mulher dele, e por causa disso houve um pedido de investigação, funcionários da Receita começaram a ser investigados. Pois bem, entrou essa emenda. Agora, quem fez o anúncio nesse instante, Sena, foi o Arthur Lira, do PP, que anunciou em discurso da tribuna que as lideranças partidárias fizeram um acordo para que um projeto de lei que tramita no Congresso com um teor semelhante seja analisado em regime de urgência a partir da semana que vem. Ou seja, gente, eles tiraram o jabuti de dentro da medida provisória, porque não tinha nada a ver uma reforma administrativa proibindo os auditores fiscais de investigarem corrupção. No entanto, um novo projeto de lei vai tramitar, está tramitando já, e vai começar a ser discutido na semana que vem. Mas, pelo menos, Sena, dá possibilidade de discussão e de debate, né? E é sempre aquilo, gente, os políticos tentando inibir as investigações contra a corrupção no país. Mas, pelo menos, é uma boa notícia, né, Sena? É boa notícia, porque tirando pelo menos não fica ali atravancando a discussão de uma outra coisa mais objetiva. Exatamente. Aí, reuniões, discussão, blocos, comissões, aí você faz as coisas de forma paralela ou separadamente, já ajuda um pouco, não deixa de ser, de fato, uma boa notícia. Bom, teve um acordo também que a Câmara derrubou a emenda que limitava poderes de auditores fiscais, que não deixa de ser uma boa notícia também, né?
Então, teve um acordo aí, depois de uma reunião nesta quinta-feira, e a emenda que limitava os poderes dos auditores fiscais da Receita à investigação de crimes tributários ou relacionados ao controle aduaneiro. A votação foi simbólica, né, Rose? Foi. Então, resolveu mais essa pendência aí. Resolveu. Bom, o que a gente tem mais aqui? O Marcão eu tô sem espelho. O Marcão me passou aqui uma coisa relacionada à reforma tributária, que o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, disse nessa quarta-feira que o governo federal reconhece e vai aplicar o projeto de reforma tributária que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Segundo ele, o Executivo vai opinar sobre as medidas propostas pelo Legislativo em momento oportuno na Comissão Especial. E o pessoal, sabe qual é o problema, Rose? Tudo que o governo está apresentando até aqui, né? Inclusive o pacote anticrime do Sérgio Moro, o pessoal está tentando escarafunchar lá nos arquivos, em propostas com o mesmo teor, que foram feitas ao longo dos anos e estavam na gaveta. Ou estão tentando desenterrar ou estão tentando aprovar textos paralelos para tentar enfraquecer a equipe do Jair Bolsonaro como um todo. Então, eles estão querendo realmente medir forças. Tinha dado essa semana essa coisa de que até a Zezé comentou aqui que o governo tinha ganhado, né? Tinha tido uma vitória porque o pessoal começou a recuar por conta das manifestações do fim de semana que estavam sendo chamados. Mas eu acho que os parlamentares, especialmente do Centrão, eles recuaram, mas nem tanto. Na medida do possível, assim que eles vão vendo, vão clareando, eles continuam medindo forças e tentam lá empurrar a pauta da maneira que eles acham que deve ser empurrada. É a sensação que eu estou tendo, viu? É isso. Bom, em relação à reforma tributária, Sena, foi aprovada a admissibilidade da reforma, que é um projeto de lei do Baleia Rossi, né? E que teve voto contrário do PSOL. Em relação à constitucionalidade da proposta. O que essa reforma, gente, está prevendo para a gente poder entender? É a unificação de 5 tributos, que é o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, sendo que os impostos federais, o PIS, COFINS e IPI, os estaduais é o ICMS e o municipal é o ISS. Pegaria esse bolo de impostos, juntaria num único imposto, que chamaria Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, e que vai ser cobrado, se aprovado, apenas onde o produto é consumido, ou seja, o consumidor que vai pagar. Só que isso, Sena, vai gerar um problemão, porque ninguém quer perder receita. Aí, em quanto tempo eles se aprovar, eles estão prevendo que isso aconteceria. Para a União, há uma previsão de 10 anos de transição e para os estados e municípios, 50 anos de transição. Para quê? Para poder evitar perda na arrecadação. E esse projeto também, Sena, prevê a extinção da cobrança do INSS que as empresas pagam sobre a folha de pagamento. Então, seria substituído por um outro tributo que ainda não se falou o que seja. Agora, o que está por trás de toda a apresentação, a admissibilidade dessa reforma tributária de autoria de um deputado? É exatamente isso que ele falou, que você falou, Sena. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e os líderes do Centrão, eles querem mostrar para a população que eles têm uma agenda própria de economia além ou fora do governo Bolsonaro. E eles não estão a reboque do Planalto. Agora, a minha pergunta, Sena, é o seguinte: o governo, a Câmara fazendo todo esse projeto de lei, né? Aí, hoje, você mesmo abriu dizendo que o presidente da Receita veio e falou que poderia aprovar esse projeto para poder tentar discutir. E o presidente da Receita, ele disse o seguinte ainda, que incluiria nessa reforma questões de impostos de renda que não estão previstas e desoneração da folha de pagamento. O que me deixa preocupada, Sena, é em relação à constitucionalidade da proposta. Porque, para mim, eu não sei em relação à Constituição, eu precisaria checar isso. Mas questões que mexem com dinheiro, com tributo, para mim, a autoria tem que ser do governo. Do governo. Em tese, sim. Em tese é isso, né? Então, a constitucionalidade desta proposta poderia depois ser cassada na Justiça. Porque se for aprovada. Agora, o que não dá é que nós não
nós elegemos quem votou no Bolsonaro, o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro para presidente da República. Então, você espera que reformas tributárias, reformas da Previdência, que todas as grandes reformas, elas saiam do Palácio do Planalto e que os deputados possam emendar essas propostas, mas que eles não sejam os autores. Porque o que a gente está vendo aqui, nesse momento, é que o Centrão quer medir força. O Centrão não é executivo. Né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Agora, que nós precisamos de uma reforma, obviamente nós precisamos de uma reforma. Quando você fala de imposto de renda, Sena, o brasileiro paga muito imposto. Eu sei que tem outros países que pagam muito mais que a gente, mas quando você vai ver a correção da tabela do imposto de renda, é absurdo, Seno, quanto que já deveria estar atualizada, porque muita gente já não estaria pagando imposto de renda mínimo. Com certeza. Entendeu? Então, há sim uma cobrança em cima do brasileiro que não deveria mais estar pagando o imposto de renda, porque a renda dele caiu, mas como não houve uma atualização da tabela, esse sujeito está pagando. Então, eu acho injusto, entendeu? Agora que há sim uma questão política nessa história da reforma tributária, existe. Eu escuto reforma tributária desde que eu nasci, que vai simplificar e que vai unir vários impostos. Teve um período até que tinha uma proposta de imposto único, tirar 1% de uma maneira geral da movimentação e nada mais. Então, cada um aparece, mas nunca foi aprovado uma coisa consistente que deixa o Brasil lá há 20, 30 anos com uma situação confortável de receita e despesa. O que acontece? A questão do imposto de renda que você falou, claro, tem países que a mordida do leão é maior, mas, por outro lado, os serviços oferecidos também fazem jus. Então, tem uma boa saúde, tem um bom transporte. Exatamente. Aí é diferente. No país que o imposto de renda, a sensação que todo mundo tem é que é dinheiro jogado no lixo, que vai para a corrupção, complica um pouco. Com relação também à questão da tabela, né? Que existe um déficit aí, não foi corrigida a tabela há muitos anos. No fim das contas, quem paga o pato mesmo, quem acaba carregando o país nas costas, é a chamada classe média. Por quê? Porque quem ganha muito pouco é isento. Aí tem a classe média que é descontado na fonte e não tem por onde fugir. Depois as classes mais abastadas, eles têm condições de recolher o imposto, mas repassar em produtos e serviços. Então o empresário, por exemplo, ele põe na conta o imposto que ele recolhe e cobra depois do consumidor final. Assim também é o serviço, né? Quem tem lá, sei lá, um salão de cabeleireiro chique, grande, ele pega o imposto que ele recolhe e cobra ali no seu serviço. Então, ele não perde de uma maneira ou de outra, né? Então, o pagador de impostos é quase sempre a classe média. Agora que vai dar uma discussão básica, mas uma DR básica, né? Vai discutir relacionamento, vai ser União, Estado e município, Sena. Ninguém quer perder, quem né? vai fazer o repasse desse imposto unificado seria o Estado, a União para os estados e para os municípios. Ninguém vai querer perder, né? Tem que ver se consegue chegar a um consenso na hora de aprovar e depois choradeira vai ter de todo jeito, né? Choradeira vai ter de todo jeito de alguém, mas aí já é esperado.